Queridos irmãos e irmãs, Jesus realizou plenamente a vontade do Pai, manifestando o amor de Deus pela humanidade e realizando a obra de redenção do gênero humano através do seu mistério pascal. Hoje, primeira sexta-feira do mês de setembro, nós exatamente contemplamos mais uma vez esse coração de Jesus traspassado pela lança do soldado, sinal do amor até o fim, até a entrega total da sua vida. O Filho eterno do Pai assumiu a humanidade, assumiu um coração humano, amou-nos com um coração humano. O Senhor deu a sua vida por nós. E a comunidade cristã foi cada vez mais percebendo o significado dessa entrega e da vitória do Cristo pela sua ressurreição. E vai chegar então a determinadas afirmações que assumem a forma de louvor, como essa belíssima primeira leitura da liturgia de hoje, tirada da carta de São Paulo aos Colossenses, e que é um hino que a comunidade cantava, e que nos remete a outras páginas muito fortes do Novo Testamento, por exemplo, o prólogo, início da carta aos Hebreus, ou o prólogo do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 1 a 18, ou ainda a carta aos Efésios, aquele hino. Esse texto sempre comparece na liturgia das horas, que é a oração oficial da igreja, como um hino em que a igreja louva a Deus, louva Jesus Cristo. O texto de hoje, capítulo 1, versículos 15 a 20, tem duas partes. A primeira parte mostra a centralidade de Jesus Cristo em toda a obra da criação. Vejam bem, a experiência inicial é de alguém que assumiu a nossa condição, viveu entre nós, passou entre nós fazendo bem, foi rejeitado, morto e ressuscitado. Mas o aprofundamento no mistério pascal vai levar a esta confissão: Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível. Ninguém jamais viu a Deus. Vai lembrar o prólogo do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 17 e 18. O Filho unigênito nos revelou. Ou ainda, no Evangelho de João, lá na altura dos discursos de despedida, naquele diálogo de Jesus com Filipe: quem me vê, vê o Pai. Cristo, então, é a imagem do Deus invisível. O que nós tínhamos ouvido no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27? Que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Então, nós somos imagem de Deus. Mas aqui está dizendo que Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível. Nós vamos aprender com São Paulo, também na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, que Cristo é a imagem de Deus. Então, quem somos nós? Imago, imaginis Dei. Nós somos imagem da imagem de Deus. A imagem de Deus é Cristo. Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível. Se nós queremos compreender quem é Deus, nós temos que contemplar Jesus. E só Jesus.
Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Estão vendo então, não só a humanidade, mas também as criaturas puramente espirituais, angélicas, aqui descritas como tronos, dominações, soberanias e poderes. Quer dizer, todo o universo é referenciado a Jesus Cristo. Então o que nós estamos vendo? O cristocentrismo da criação. A criação gira em torno de Jesus Cristo. E sem Ele, ela perde o seu sentido e a sua consistência. É como diz o livro do Apocalipse, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Então não existe uma realização do ser humano fora da configuração com Jesus Cristo, que é o Verbo de Deus que se fez carne. Não existe a possibilidade de uma felicidade humana, de uma realização humana que não passe pela configuração com Jesus. Nós somos chamados todos a sermos filhos no Filho unigênito. Então, nosso relacionamento com Deus não é assim. Eu sou religioso para Deus me proteger. Uma espécie de troca. Um toma lá, dá cá, né? Então eu vou lá, rezo, cumpro determinadas obrigações e Deus me protege, uma espécie de contrato. Não. Nele nós nos realizamos, fora dele nós nos frustramos. Não existe outra possibilidade de felicidade, de realização. É isso que faz às vezes que nós tenhamos um cristianismo medíocre, quando ao invés de nós desejarmos Cristo, nós desejamos as coisas. Às vezes podemos fazer isso até nós, evangelizadores. Às vezes até muito ocupados com as coisas de Deus, mas não ocupados com Deus. Ele é o primogênito de toda a criação. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E nele todas as coisas têm a sua consistência. Então nós realmente precisamos mergulhar no coração de Jesus para percebermos quem somos. Nós devemos passar, vou usar essa expressão para fazer uma comparação muito cara a São Paulo, de Adão, que é a figura de toda a humanidade, a Cristo. Essa é a nossa vocação. Passar de Adão a Cristo. Nós somos chamados a sermos cristoformes, assumirmos a forma de Cristo, sermos filhos por adoção, no segmento, na configuração. Primeira parte do hino, cristocentrismo da criação. Segunda parte é a obra redentora do Cristo. Então é a sua relação conosco na história. Ele é, a comparação é com o corpo. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue de sua cruz. Então aí entra explicitamente nessa segunda parte o mistério pascal. Então Cristo está
posto na criação, na origem de tudo, e está posto na redenção. E, portanto, ele é a meta da nossa existência. São Paulo vai dizer isso também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 25 a 28, que o Cristo já começou a reinar. Mas ele vai submeter todos os seus inimigos. O último será a morte. E quando tudo estiver submetido a Cristo, então ele se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus, o Pai, seja tudo em todos. Então vejam que é um belíssimo hino, não só na sua forma ou na poesia, se quiserem, mas no seu conteúdo, né? Por isso aí a gente vai entender aquelas afirmações de Paulo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Está lá na carta aos Filipenses, ou que está na carta aos Gálatas, e que nós estamos meditando neste mês de setembro, porque é o tema do mês de setembro deste ano, é a carta aos Gálatas. Para mim, o viver é Cristo. Ele vai dizer assim, com outras palavras, Gálatas 2:20, a minha vida presente na carne, eu a vivo no amor do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então não é nada assim, nem romântico, nem superficial. É existencial, no sentido mais profundo. É uma graça descobrir isto, assimilar isso, não simplesmente aqui, na reflexão, na inteligência, mas aqui, cordialmente, isto é, no coração, na existência, para que então nós encontremos a nossa realização realmente no seguimento e na configuração a Jesus. Por isso hoje fico só nesse hino, porque ele nos dá matéria suficiente para oração. Não vou nem comentar o Evangelho hoje. E lembro só a memória litúrgica de São Gregório Magno, um dos 4 doutores da Igreja, dos grandes doutores da Igreja no Ocidente. Gregório Magno era de uma família romana, família nobre, até e cristã. Seus pais depois são reconhecidos como santos, mas Gregório vai ter uma boa educação cristã e, conforme a tradição da sua própria família, entra na carreira política. Gregório vai ser prefeito de Roma. Naquele tempo, a sede do império era Constantinopla, e para o ocidente havia em Ravenna, né, norte da Itália, o governo para o ocidente. Então, aquele que estava em Roma, que era a antiga capital de todo o Império Romano, tinha que ter múltiplas relações com o governo que estava em Ravenna, que por sua vez o ligava a Constantinopla, e também com uma outra figura muito importante que estava em Roma, que era o bispo de Roma, o Papa. Ele tinha que se relacionar com todos estes e administrar aquela cidade. E ele o fez com muita competência, cuidando de toda a coisa pública, cuidando dos pobres, um homem habilidoso e um homem também cristão. Mas todos ficaram muito intrigados com aquele homem que tinha essa carreira brilhante, bem formado, mas que até os 30 anos não se casaram. O que acontece com esse homem? Por que ele não se casa? Um homem de sucesso, prefeito da cidade, mas havia uma inquietação em Gregório. Gregório então vai entrar para a vida monástica. Deixa tudo e vai para a vida monástica. E ali mergulha nessa experiência. Mais tarde, então, ele vai ser solicitado, em termos de ajuda, ao Papa, o bispo de Roma, porque ele já era conhecido, tinha sido até prefeito da cidade, e o Papa vai ordená-lo diácono, né? Então ele é monge e diácono.
e o Papa vai consultá-lo sempre. E em determinado momento, inclusive, o envia como delegado do Papa para Constantinopla, missão que ele aceita. A palavra é meio complicada, apocrisiário. Ele aceita com a condição de continuar como monge. Então ele vai com a pequena comunidade e vive austeramente lá em Constantinopla, capital do luxo, o que é um motivo de admiração para todos, como representante do Papa, mas continua como monge. E lá fica 6 anos. Né? Vai ser, vejam como Deus ia preparando, né? Isso lhe dá o conhecimento do mundo oriental, né? Depois ele volta para Roma, é chamado pelo Papa, que é mais perto, como seu secretário ali ajudando. E quando há uma peste, uma pandemia, diríamos hoje, né? O Papa também morre nessa pandemia. E Gregório, então, vai ser aclamado pelo povo como sucessor do Papa, né? Tenta evitar, tenta fugir, escreve até uma carta para o imperador lá de Constantinopla, de quem ele se tornara amigo, porque morara lá por tanto tempo, e ele devia confirmar a eleição também do Papa. Escreve uma carta que o imperador nunca recebeu, porque seguraram essa carta e mandaram uma outra, pedindo que o imperador confirmasse a eleição dele, né? E ele foi confirmado, ele tentou escapar, mas enfim, depois ele percebeu que era realmente vontade de Deus, e vai ser então ordenado, né, padre, bispo, e vai ser o Papa, o bispo de Roma. E ele vai ter um papel importantíssimo na igreja, né? Vai trabalhar com a reforma do canto litúrgico, daí a chamada reforma gregoriana litúrgica, vem do seu nome, Gregório Magno. Ele vai trabalhar também, é um homem de profunda vida de oração, e também trabalhando com as coisas públicas. Vejam como a política, quando é bem administrada, ela realmente faz a vontade de Deus, o que ele já realizara antes como prefeito. Agora tudo vai ajudá-lo, inclusive no governo da cidade de Roma, sempre preocupado com os pobres, e tem uma visão diferente de outros que pensavam que era o fim do mundo porque os bárbaros estavam chegando. Não, Gregório teve outra visão, o que hoje nós falamos, uma igreja em saída, missionária. Ele pensou, isso é uma oportunidade. Esses bárbaros que estão chegando, eles estão precisando de ser evangelizados. E ele vai estabelecer todo um trabalho de evangelização na Europa, também no norte da África. Vai ter emissários, vai ter amigos, por exemplo, São Leandro de Sevilha, bispo na Espanha, que fora visitá-lo ainda quando ele estava em Constantinopla, que se torna um grande amigo, ajuda a fazer a reforma numa área ali da atual Espanha. Outro, em Arles, na França, envia para os ângulos o Santo Agostinho de Cantuária para evangelizar através da vida monástica também os ângulos. Vai enviar também missionários para trabalhar com os lombardos no norte da Itália. Então ele vai ter um papel importantíssimo. França, Inglaterra, Itália, norte da África, missionário, evangelizador. Nós devemos muito a Gregório Magno na constituição da Europa como civilização cristã, já no seu nascedouro. Vai ter suas dificuldades no relacionamento com Constantinopla, porque o patriarca vai se proclamar ecumênico, e ele percebeu a dificuldade disso, porque poderia querer usurpar o primado do bispo de Roma, mas depois de várias conversas aceita. Mas ele é um homem muito humilde. Como é que ele se intitula? Servo dos servos de Deus. Muito consciente da sua função como bispo de Roma, de presidir a igreja na caridade, de nos confirmar na fé, mas ao mesmo tempo numa postura de grande humildade. Então, por isso tudo recebeu esse título, Magno, Gregório Magno, Magno grande, né? Recordo tudo isso para mostrar como Deus vai também suscitando na sua igreja as pessoas certas para os momentos certos e ajudando a igreja a avançar, como hoje temos o Papa Francisco. Que o Senhor, através da intercessão de Gregório Magno, nos faça também a altura dos desafios do nosso tempo, reconhecendo que nós devemos ter o olhar fixo em Jesus Cristo e não nos falsos messias que aparecem hoje e até carregando o nome de Deus na sua boca,
mas longe do seu coração, porque não se baseiam verdadeiramente no Evangelho de Jesus Cristo e Ele como realmente Senhor de todas as coisas, mas num Deus genérico, utilizado de forma até de forma blasfêmica, né? Porque usado o nome de Deus para justificar comportamentos anticristãos, de violência, de segregação, de intolerância, de desrespeito. Que nós estejamos realmente fundados na palavra de Deus, que nos leva à fraternidade, à tolerância, à misericórdia, à compaixão, como tem falado o Papa Francisco e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.